Muito bem, pessoal. Eu sei que você já assistiu The Batman. Eu sei que você já viu diversos reviews aí na internet, diversas coisas falando sobre o filme. Mas hoje a gente tá aqui pra fazer dois vídeos. A gente já fez um vídeo que a gente contou as coisas que a gente amou no filme, as melhores coisas que a gente gostou. E agora a gente vai falar das coisas que a gente não gostou, porque é normal a gente não gostar de tudo, certo? E quem tá aqui comigo é o meu grande amigo Felipe Martins. E aí, Felipe? E aí, pessoal, não cancelem a gente, tá? A gente gostou do filme, mas todo filme é passível de crítica, né? E a gente tá aqui pra isso, né? E a gente também conta com a presença aqui do Kaique do Faísca Atrasada, que vai comentar com a gente também, né, Kaique? Isso aí, meninos. Temos algumas consternações, né? Os nossos momentos também de tristeza, de incredulidade quanto a The Batman, mas é pouca coisa, viu? O saldo é muito mais positivo. Então, Bom, enfim, da minha parte, galera, já vou começar falando aqui. O tempo desse filme. 3 horas de filme. Você acha que dava pra ser contada essa história de uma maneira mais simples e menor? Porque tem cenas que, por exemplo, tem uma cena em que o Batman, o Bruce Wayne tá lá, ele faz vários grafites ali no chão, ele espalha todas as evidências no chão e fica ali uns 4, 5, 50 segundos sem... E não tem resultado nenhum essa cena, é só uma cena de... Mas ela ficou bonita, não ficou bonita? Ficou bonita e entrou no filme. Ficou uma fotografia muito boa, mesmo diretor de fotografia que fez o Duna. E aí, galera, tempo do filme, vocês acham que é demais? Eu achei demais. Eu gosto, por mim podia ter 3 horas e meia. Eu gosto de filme lento. Meu Deus. Eu gosto de filme contemplativo. Não, tô brincando. Mas eu acho que a duração dele é tranquila. Eu acho que talvez a resolução, o filme... O primeiro e o segundo ato são bons, o terceiro é muito bom pela ação, só que eu acho que o segundo ele é prolongado demais em certas coisas. E aí eu já entro num problema que eu tenho, que em certo momento do segundo ato, quando o Batman e o Gordon trabalham juntos, há uma série de explicações em cima de explicações e tu acaba te perdendo um pouco. Que é aquele diálogo que eles têm um pouco antes do clímax final. Aquilo ali me tirou um pouco de dentro do filme. Ah, ele é filho de fulano que mandou matar fulano e fez isso por não Muito sei o quê. positivo, né, Kaique? Exatamente, pra explicar rápido demais pro público. Isso Ô, aí Kaique, me soa um pouco chato. você sabe o que Pode me falar. irritou também nessa parte que você tá falando? É que numa cena ele fala, foi fulano. Noutra cena ele fala, foi cicrano. Não, foi fulano mesmo. É tipo assim, meio que o filme não se sustenta, não sabe pra que lado que Exatamente. vai, entendeu? Por mim, toda essa questão dos pais do Batman, da Mulher Gato, se você cortasse tudo isso, o filme seria mais reduzido, focaria na missão Charada versus Batman, e seria um filme muito mais rápido e mais interessante de se assistir. Justamente por causa do tempo, entendeu? Na minha visão, eu montaria o filme dessa maneira, entende? Ficaria menos chato. E você, Felipe? Ô, Rafa, não, e assim, se eles realmente quiseram se inspirar aí, por exemplo, nos jogos do Batman e tal, pra mim, soou um pouco assim, cara, eu assisti o The Irishman 4 horas, numa pancada, né, como o Pablito gostaria, mas tipo assim, esse filme eu gostei, achei incrível, igual o Kaique também gosta de filme lento, filme artístico, mas em certo momento me cansou um pouco, a trama, você tem ali várias tramas, de repente ele tá numa pegada mais do Falcone, depois ele vai voltar, né, pra trama do Charada. Eu acho que isso, depois do decorrer do filme, me cansou um pouco realmente, talvez... Não é simplesmente uma crítica assim, eu acho que o filme é longo demais. Não tem problema um filme ser longo demais. Mas eu pessoalmente não achei que o filme me prendeu, e aí é inevitável a comparação, como por exemplo o The Dark Knight, ou o próprio Batman Begins, ou até mesmo o The Dark Knight Rises, né? São filmes que eu fiquei vidrado na TV, mas o filme é incrível. O terceiro ato, as cenas de perseguição, né, Kaique, que você citou, Exatamente. cara, aquilo ali é um presente, ver o Batmóvel aparecendo, mas a gente tava falando que a gente não gostou, então eu também achei, vamos Rafa, lá. achei ele um pouco Segura- estendido. Segura a onda. Eu acho que, tipo, ele não poderia tirar, por exemplo, a história dos pais do Bruce. Eu acho que isso é um grande mérito do Matt Reeves. O Matt Reeves, ele sempre foi um cara muito mais estético do que um grande roteirista. No próprio Planeta dos Macacos, né? Apesar dele ter coragem pra ali matar um personagem tão importante dentro daquela franquia.
Mas, voltando a The Batman, eu acho que, tipo, a história justamente dos pais do Bruce, do Thomas Wayne, ser um cara com um pouco com as mãos sujas, a mãe dele ter certos problemas psiquiátricos, isso é muito legal e aproxima um pouco da motivação do vilão. Olha, ela tinha problema também, mas como ela é da poderosa família de Gotham, ninguém podia saber. Mas ele, o próprio Charada, foi vítima disso porque ele não tinha costas quentes, costas largas, sim. né? Então isso um pouco até eu discordo de vocês. Mas eu concordo que há uma certa dosagem, às vezes uma contemplação para a parte visual que possa tirar um pouco do ritmo do filme. Mas eu vou dar outro exemplo de filme que tem isso e que eu gosto bastante, que é Blade Runner 2049, por exemplo. Então não me incomodou. Eu concordo contigo. Eu acho que ali naquele filme, como é um filme de ação, um filme que tem essas questões, eu achei que ficou um pouco... Talvez não seja a questão do tempo em si, entendeu? Pode ser isso mesmo. Eu senti muito tempo, porque o filme bom é aquele filme que tem 4 horas que você nem vê o tempo passar, mas na minha visão foi assim. Agora, tem uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, que eu não gostei no filme, foi o seguinte... O Charada, eu achei um excelente personagem até o terceiro ato. Eu amei o personagem, achei assim, fantástico a mente do personagem, o que ele quer fazer, a forma como ele quer fazer e como ele tá tão errado no que ele quer fazer, entendeu? Ele ser meio incel, assim, eu achei isso sensacional, uma zoeira muito, muito bacana com o personagem. Mas no terceiro ato, quando ele quer virar amigo do Batman, eu achei essa cena, assim, me perdoem, mas eu achei ridícula essa cena. Porque um personagem que se mostrou ser um personagem tão inteligente, no final ele virar simplesmente um psicopata maluco, ficar falando como um louco. Eu achei aquilo meio que o ator, parece que o diretor falou pra ele, agora eu quero que você seja o Coringa, tá? Vira Coringa, faz loucura, gira a cadeira, pula, fica pulando, fica louco pra mim, por favor, tá? Faz isso pra mim. Achei isso um pouco demais, o que vocês acharam? Pode falar, Kai. Não, é justamente assim... Não, o meu porém com o Charada é que, por exemplo, nos quadrinhos ele sempre parece que quer ser pego. E aqui, quando ele é pego, ele é capturado e ele explica o plano dele pro Bruce, ele dá a brecha pro Batman justamente fazer o quê? Descobrir os próprios planos do Charada. Parece que ele queria que aquele plano dele fosse, vamos dizer assim, desconstruído. E é isso que me incomoda um pouco no personagem. Tu vai entendendo os pontos que ele tem, tu não vai entendendo até que o protagonista começa a ligar esses pontos, essas pistas, só que quando chega no final, nisso que o Rafael falou, é muito assim, não é desagradável, mas a gente tem uma cena que o diálogo entre eles é foda, mas se tu for olhar o contexto da história, ele desconstrói o que o Charada fez antes. Então, sim, exatamente. me tira um pouco da história isso. E vai um pouco contra a essência do próprio personagem, né, Kaique? Porque ele quer fazer uma charada para ser desvendada, né? Não ele que dá a resposta. Exatamente. Outro ponto só que eu queria salientar com vocês, o Rafa levantou alguns pontos negativos, eu tenho 2 problemas. A trama, ela foca, por exemplo, na relação do Bruce em tentar descobrir, foca no Charada, na Mulher Gato, mas, cara, eu achei muito pouco do Alfred, cara. Sim, gosto tanto do Andy Serkis. Ele e o próprio comissário Gordon, apesar de ser um parceiro de investigação do Batman, eu queria ver o Gordon um pouco mais em ação, sabe? E ele é sempre o assistente, é só a escada pro Batman chegar a algum lugar. Tudo bem, o filme é do Batman, mas eu queria ver o Gotham mais parceiro e menos ajudante. Se é que dá pra entender. Eu entendi perfeitamente. E o que vocês acharam também, uma outra crítica que isso me incomodou bastante no filme, esse filme é o filme mais detetivesco do Batman, né? O Batman meio Sherlock Holmes, da DC Comics, que é Detective Comics, né? Então faz sentido, né? Só que aqui eu não vejo o Batman conseguindo desvendar grandes mistérios. Se você parar pra pensar no filme, o Charada fez tudo o que ele queria. O Batman não conseguiu descobrir nada. Quando descobriu já estava tarde demais. Meio que ele não descobriu grandes coisas, a não ser no começo do filme ali, que tem umas charadas interessantes que ele consegue descobrir. Mas vocês acharam isso, assim, condiz com o filme? O que vocês acharam disso? Rafa, esse Batman, ele devia ser detetive, né? Beleza, mas ele tá no começo, ok, essa seria a justificativa. Ok, mas verdade, ao mesmo tempo, ele tá tomando tiro de sniper no peito, tá tomando porrada toda hora, tá explodindo nele, e ele tá resistindo, acho que muito mais que, por exemplo, um Batman, por exemplo, do Nolan, algo do tipo.
Isso me incomodou, cara. Isso até mais do que essa questão que você citou, que existe mesmo até, né? Em muitos momentos não é o Batman que descobre as coisas, né? São as pessoas que estão ao redor dele, né? E tal, e ele tá inserido nessa trama. Mas, pô, eu achei um Batman que muito nerfado, nesse sentido, assim, pra quem tá no ano 1, né? No ano 1, a roupa dele não era tecnológica, né? Como é essa. Então, essa parte não me pareceu muito orgânico. Eu discordo um pouco de vocês, mas eu entendo as consternações. Por exemplo, eu entendo que ele seja um melhor combatente do que investigador, porque me parece um Batman muito mais raivoso, que ele é a vingança, então ele tá descontando um pouco disso na própria criminalidade de Gotham, e dá a entender que ele não tinha pegado um adversário ainda, né? Talvez ele tenha enfrentado algum gangsterzinho, aquela gangue de caras com a cara branca que ele surrou. Ele tava 2 anos, né, Kaique, em atividade, né, por aí, digamos. Isso. Então eu entendo essa parte, assim, dele não ser um grande investigador. Talvez ele não tivesse sido desafiado ainda. E é um processo de amadurecimento do personagem. Mas aí, talvez por isso a parte tática do próprio uniforme dele tenha sido um pouco, vamos dizer assim, mais trabalhada do que ele sendo um exímio investigador. Mas dá pra entender esse contexto. Mas por que ele demora tanto pra entender certas coisas e quem tá na volta dele? Por exemplo, a Mulher Gato é muito mais inteligente, tem o próprio arco dela dentro do filme, que vai de vilã, anti-heroína, a um possível derivado, porque ela vai pra cidade que ela trabalha nos quadrinhos. Então, parece que às vezes, né, os personagens do entorno trabalham melhor que o Homem-Morcego, mas ele ainda é um bom investigador pra mim. Rafa, eu queria só citar uma última coisa antes da gente ir pra finalização. O Colin Farrell, cara, eu acho que poderia... Vai ter a série do Pinguim e tal, mas ele dá uma roubada no filme e não tem tanta exploração assim do Pinguim. Eu acho que poderia ter mais. Uma coisinha. Chega num momento do filme que realmente a função dele se perde ali. Não ganha mais uma função, né? É fato. Aquela parte da ratalada lá, que a gente pensa que é ele, depois não é. Seria muito interessante, né? Ser uma reviravolta, tipo lá Infiltrados. O cara de dentro da máfia comprometendo os outros. Né? Ratalada. Cada coisa. Exatamente. Mas assim, eu entendo ele, e pra mim a participação dele no filme termina justamente onde começa o Pinguim que a gente conhece, que é o gangster, que é o cara que nos jogos do Batman é muito legal, por sinal, que é um gangster fodão e vai mandar em todo mundo. Sim, eu entendi. É verdade, faz sentido. Vamos ver como é que vai ser a série, né, que eles vão desenvolver. Agora tem uma última coisa que eu queria colocar aqui pra vocês, que isso, assim, me deu uma incomodada, né? Fiquei meio irritado com isso, cara. O que vocês acharam dessa questão aí do ratalada? Pô, o Batman não tinha um dicionário em espanhol, cara? Uma biblioteca gigantesca, não tem um dicionário em espanhol aí, meu filho? O que você achou, Kaique? Não, tipo assim, pô, não tem um imigrante ali, cara, sei lá, não tem alguém, não tem algum descendente hispânico no filme, sei lá, um detetive. Por exemplo, tem a René Montoya, né? Que aparece até no Aves de Rapina. Pô, podia muito bem pegar uma informação dessa investigadora aí, a René Montoya... Ô, Kaique, mas eu vi exatamente assim, entendeu? O cara é tão privilegiado que ele não faz ideia de como que funciona. É aquela velho americano que acha que no Brasil a gente fala espanhol, sabe? Entendeu? Pô, eu vi dessa forma, até achei interessante essa forma. Agora, o que eu tava querendo realmente dizer, galera, é o seguinte: todas as partes que o filme tem que explicar alguma coisa, ou ele explica com um jornal explicando, a Marta era assim. Ele explica de alguma maneira meio visual. Eu acho que pauta a questão de uma sacada, sabe? Batman ter uma sacada, ou ele saber alguma coisa, ou até mesmo alguém saber alguma coisa. Mas a maioria das explicações do filme, isso me incomodou. São ou visuais, audiovisual, dele assistir na TV, uma citação, alguma coisa, ou é um áudio, o áudio que vazou da menina da menina tal falando isso, entendeu? Isso me incomodou um pouco. Mas é claro que de qualquer forma o filme é muito interessante e vou passar a palavra pra vocês aí pra finalizações. O que vocês acharam assim que te incomodaram um pouco? Ô, Rafa, cara, mas eu acho... Não, pode falar, Kaique, Felipe. desculpa, sabe? Porque eu não tenho nem muito o que falar, eu só tenho que dizer que é um filme difícil de criticar muito ele, né, realmente. Sim. Mas essas questões de roteiro, eu acho que o Matt Reeves
fez um trabalho massa, incrível na direção, é um volume de filme de Batman que vai ficar marcado e tem muito potencial pro futuro, mas eu gostaria de um roteiro um pouco melhor, assim, eu acho que esse filme ficaria épico, com um roteiro que fosse que fechasse essas pontas, né, ou que você lembrasse desse filme, pô, lembra o The Batman? Cara, aquele roteiro genial, eu não vou conseguir lembrar assim, mas como filme de Batman, nossa, incrível. Eu só queria dizer que tem gente falando, por exemplo, pra mim é o melhor filme de apresentação do Homem-Morcego, realmente, eu acho. Tem gente falando, vai se transformar num clássico. Gente, o filme, ele se transforma em clássico, como o próprio Cavaleiro das Trevas, com o tempo, porque tem filmes que envelhecem bem, outros filmes que envelhecem mal. E outra, a gente não tá aqui pra apontar e dizer assim, o filme não é tão bom por causa disso ou por causa disso. É uma coisa subjetiva, o Rafa tem a visão dele, o Felipe tem a dele, eu tenho a minha, mas a gente meio que entrou num contexto aqui, vamos dizer assim, todo mundo entrou num debate, num senso, né? E tem certas coisas que o filme poderia ser melhor. Narrativamente, ele tem alguns pontos que deixa a desejar, tem algumas explicações que são muito pautadas no clichê, mas é um filme visualmente muito bem resolvido e uma adaptação muito corajosa e diferente. Porque tu poderia fazer um filme de detetive muito lento, por exemplo, não é o caso dele, o Batman tem um ritmo próprio, que fosse flopar, um fracasso de bilheteria. Muita gente, nós que vimos um pouco mais de cinema, atendemos, não somos, vamos dizer assim, um público médio, não vai lá pra ver o Robert Pattinson porque sabe que ele é um bom ator, mas muita gente ainda aponta, nossa, é o cara que fez Crepúsculo. Ele é muito mais do que isso e se prova também nesse filme. Então eu acho que é isso. The Batman tem, assim, pra mim, 80% de ótimos pontos, 20% de pontos ok. E é isso. É isso, galera. Olha só. E eu vou fechar esse vídeo aqui dizendo que a gente fez um vídeo das coisas que a gente não gostou de The Batman e não falamos em momento algum da atuação de Robert Pattinson, provando que o cara mandou bem. Galera, vou pedir pra você se inscrever nesse canal, a gente tá precisando chegar às 4.000 horas assistidas aqui no YouTube. E você pode ajudar a gente fazendo o quê? Se inscrevendo nesse canal. Além de comentar aqui embaixo, tá bom? O que você não gostou no The Batman. A gente vai comentar, a gente vai conversar aí, a gente vai trocar uma ideia. Vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês e vamos mandar um tchau pra galera, pessoal. Tchau, boa noite, bom dia, boa tarde. Tchau. Falou.